graças te damos, Pai. Te louvamos nessa noite pela oportunidade de estarmos reunidos para celebrar a nossa vitória. Tua palavra diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Cremos, Pai, naquilo que a tua palavra diz ao nosso respeito. Não é uma reunião de derrotados, mas de mais que vencedores. Obrigado, Senhor, obrigado por essa condição que a obra de Cristo proporcionou para nós. Obrigado pela tua graça, Pai, que nos colocou em lugares que jamais poderíamos acessar sozinhos. Nós te louvamos, porque pela fé acessamos a essa graça. Te agradecemos essa noite e te pedimos que espírito de sabedoria e revelação opere em nossas vidas, para que olhos sejam iluminados, para compreender a esperança do chamado, a riqueza da herança, o poder que opera em nós. Pai, que a revelação dessas verdades caia em nosso coração e possamos viver à altura dessa revelação, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu Espírito nos inspirando nessa hora, por graça para falar e para ouvir a tua palavra e praticar. Nós te louvamos, Pai, te louvamos por um ambiente de fé e expectativa, um ambiente pronto, preparado para o mover do teu Espírito. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, porque cremos que o Senhor fará grandes coisas. Te agradecemos, Pai, no nome poderoso de Jesus, amém, glória a Deus. Pode sentar, meu querido. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Deus é bom em todo o tempo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo de número 13. Mas antes de fazermos a leitura desse texto, eu quero fazer menção do que Jesus disse lá em João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Diante dessas palavras de Jesus, irmãos, nós percebemos que Ele não nos enganou quanto às coisas que enfrentaríamos aqui nessa terra. Jesus falou acerca de uma realidade, amém? Mas o texto é interessante porque Jesus diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo passareis por aflições. Parece um paradoxo, amém? Mas nota que essa palavra aflições no texto fala sobre pressões. Diga comigo, pressões. Nós podemos traduzir a palavra aflições desse texto como pressões. Mas nós também podemos traduzir a expressão tem de bom ânimo como coloque-se em alegria. E quando eu enfrento pressões me colocando em alegria, o resultado é vitória. Amém, irmãos? Então esse é o desejo de Deus, que eu e você possamos interagir com essas situações da maneira bíblica. Amém? Então nós vamos nessa noite meditar em algumas coisas. Eu tenho notado, irmãos, o Espírito do Senhor falando por boca de vários homens de Deus a mesma coisa. A Bíblia ensina, querido, que quando as mesmas coisas são ditas, elas é Deus reafirmando as mesmas verdades através de pessoas diferentes. Eu estava ouvindo um culto esses dias e o pastor Janduí estava falando sobre distrações. Você estava aqui quando o pastor Janduí falou sobre distrações de uma maneira específica, em uma mensagem específica, embora ele venha tocando nisso em várias mensagens. Mas eu estava também ouvindo um outro homem de Deus chamado Luciano Subirá. E ele disse, irmãos, que nos últimos dias muitos crentes estão sendo pegos pela distração. Marty Blackwelder, um ministro dos Estados Unidos, era o tecladista do irmão Reagan, ministrou na Conferência de Ministros Nordeste, no final de semana passado, e ele pregou uma mensagem em que ele falava sobre cansaço espiritual e distrações. Veja que é curioso, irmãos, o Espírito do Senhor trazendo um alerta sobre os mesmos pontos, para que nós atentemos para isso, para que não sejamos enganados. Já ouvimos aqui dessa plataforma que a distração é inimiga da unção de Deus.
Então nós precisamos estar atentos, irmãos, àquilo que Deus está falando através dos homens e mulheres que Ele tem levantado para ser influência sobre as nossas vidas. Amém? Então veja o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo está falando sobre a importância, irmãos, de deixarmos as coisas que ficaram para trás, lá atrás, e para avançarmos para aquelas que Deus tem colocado diante de nós, as oportunidades de Deus, as palavras que Deus tem falado ao nosso respeito, que dizem respeito ao nosso futuro. Entenda, querido, que Deus é aquele que anuncia desde o princípio o fim de todas as coisas. Deus está apontando coisas acerca do seu futuro. Fragmentos proféticos têm vindo para mim e para você, irmãos, e nós precisamos nos posicionar nessa estrada profética, dar os passos. Nem sempre você vai ver a estrada toda, mas fé, irmão, não é um salto no escuro, é um salto na revelação da palavra. Você anda na palavra e a próxima cena se manifesta diante de você, o outro pedaço da estrada se apresenta a você. Mas sabe, querido, que Paulo fala sobre a necessidade de esquecermos o passado, até porque se Paulo ficasse focado no seu passado, ele não teria vivido aquele presente, no momento que ele estava escrevendo isso. Ele não teria completado a sua carreira, ele não teria inspiradamente escrito grande parte do Novo Testamento, amém? Ou ditado grande parte do Novo Testamento. Mas então veja, querido, que ele faz uma declaração no versículo 14 que é muito importante para nós: prossigo para o alvo. Diga comigo: eu prossigo para o alvo. Eu ouvi uma frase interessante, na verdade eu li essa frase e eu achei muito interessante. Essa frase tem um autor, é Winston Churchill. Ele disse: você não alcançará seu destino se parar para jogar pedras em todos os cachorros que latirem. Aleluia. Distrações ao longo do caminho. Eu estava lembrando hoje, irmãos, quando Neemias se propõe a reconstruir a sua cidade, a reedificar os muros que haviam sido queimados, destruídos. E ele fala com o seu rei nota a tristeza no seu semblante, entende que ele estava com um propósito forte no coração, libera aquele homem, investe na ida daquele homem para cumprir o seu propósito. Então esse homem vai para reconstruir os muros da sua cidade. E a Bíblia fala, querido, que lá naquele contexto de reconstrução, duas pessoas se levantam para tentar impedi-lo de cumprir o seu propósito. A Bíblia chama esses dois de Sambalate e Tobias. São figuras, irmãos, de distrações que podem tentar tirar você do seu propósito. Então, Sambalate e Tobias, por muitas vezes, tentaram impedir que Neemias concluísse a obra. Mas veja o que ele disse lá no versículo 2 do capítulo 6. Abre lá para mim, por favor. Neemias capítulo 6, versículo 2 e 3. Neemias capítulo 6. Aleluia. Neemias capítulo 6. No versículo 2 diz: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém intencionavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Ou seja, eu não vou dar atenção a essa distração. Ele disse: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. E a Bíblia diz, querido, que eles continuaram investindo, tentando de diversas maneiras tirar Neemias do seu foco, do seu propósito. Mas ele determinou no coração que ninguém o tiraria do seu propósito. Diga comigo: ninguém
vai me tirar do meu propósito. Amém? Glória a Deus. Querido, então distrações se levantam para nos tirar do nosso propósito. Pensa comigo uma coisa, num jogo de futebol, por exemplo, as pessoas costumam dizer que a torcida é o 12º jogador, não é assim? Isso é bom quando a torcida está a favor, e quando está contra? Um caldeirão de pressão na sua cabeça dizendo, vai perder, vai perder, vai perder. Mas se o jogador não ficar focado e colocar o olho no gol, ele perde mesmo. Então, irmãos, o que Paulo nos ensinou em Filipenses capítulo 3, versículo 14: tira os olhos do preço e coloca os olhos no prêmio. Existe um preço a ser pago, existe um esforço a ser feito, existe uma pressão, mas, irmãos, existe também um prêmio. E ele disse, eu vou prosseguir para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele se determinou, irmãos, e ele disse a Timóteo, nenhum soldado que milita se embaraça com as coisas dessa vida. Ele fica focado, querido, ele fica determinado a cumprir o seu propósito. Diga comigo, eu vou cumprir o meu propósito. Existe uma figura bíblica de uma mulher que representa uma distração que impediu o poder de Deus na vida de um homem. Lá em Juízes capítulo 16, a Bíblia fala sobre a saga de Sansão e Dalila. Dalila foi uma ferramenta enviada pelo inferno para atrapalhar um propósito. Lembra que através de todo aquele plano que ela articulou juntamente com os filisteus, Sansão perdeu a visão, ele teve o seu poder bloqueado, o poder de Deus nele. Então veja, querido, que uma distração, porque a Bíblia diz que ele olhou para ela e ele ficou encantado com aquela mulher. E ela estava em comunicação, em contato contínuo com os filisteus que estavam tramando um plano contra ele, para os seus olhos serem furados. Então Sansão perdeu a visão. Sabe, irmãos, quando nós nos entregamos demais às distrações, nós perdemos a visão espiritual. Nós deixamos de enxergar o que Deus está fazendo e começamos a ver só o que o diabo está fazendo. Então, querido, é importante demais para nós nesse tempo, nesse momento crucial da igreja, manter os olhos fitos em Jesus. As pessoas dizem, mas como olhar para Jesus se Jesus não está aqui, manifesto em carne, fisicamente? Olha para a palavra e você está olhando para Jesus. Olha para aquilo que Deus está falando, irmãos, e você está olhando para Jesus. Olha para o seu exemplo, olha para as coisas que Ele fez, olha para a maneira como Ele interagiu com as situações. E eu e você vamos recobrar ânimo. Porque eu sei, querido, que há muitos momentos que as situações que se apresentam são como um golpe no teu queixo. Você fica desestabilizado por um tempo. Mas quantos aqui já assistiram aquela série do filme Rocky? Daquele pugilista. Quantas vezes você viu ele ser moído lá na pancada, e ele, ouvindo a voz do seu técnico, se levantar e vencer a luta? Deixa eu te dizer, ainda que você tenha levado umas pancadas, o seu técnico está dizendo, fica de pé. Ainda que você tenha levado um golpe no queixo e tenha ficado desestabilizado, não é o teu fim. O juiz ainda não deu nocaute. E não é porque aparentemente você perdeu uma batalha que você perdeu a guerra. Uma situação que aconteceu, irmão, não deve tirar de você a visão do prêmio. Existe um prêmio, irmãos, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então existe recompensa para a perseverança, e eu sei, é desafiador muitas vezes, mas é como disse o profeta Gilson certa vez,
Não é, essa vida cristã, esse evangelho não é um mar de rosas, mas é um mar de graça. Tem poder disponível. Sabe que a graça que te salvou é a que te mantém de pé hoje. Existe graça. Quando Paulo estava extremamente sendo pressionado e afetado por um espinho na carne, ele rogou ao Senhor: tira esse espinho de mim. E o Senhor disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na incapacidade de produzir os resultados que o poder de Deus se ergue de você, irmão, e você vê que você pode ir um pouco mais além. Aleluia. Então a graça de Deus nos assiste quando nós achamos que já não conseguimos ir mais um pouco adiante. Existe graça disponível. E que noite preciosa, querido, onde nós cantamos graça, onde nós cantamos acerca da ressurreição. Quem estava assistindo todo o quadro, todo o cenário, viu naquela cruz um ponto final, mas quem tinha revelação daquilo, viu uma vírgula ali. Sabe, querido, que há momentos que parece que um ponto final foi colocado em uma situação, mas Deus é especialista em transformar um ponto final em vírgula. Deus pode mudar uma situação, irmão, e uma ferramenta que veio contra você pode ser transformada em algo ao teu favor. Está escrito: toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. Aleluia, diga: toda ferramenta forjada contra mim não prosperará. Amado, mais são os que estão com você do que os que estão contra. Aleluia, aleluia, aleluia. Se os olhos espirituais se abrem por um minuto e você contempla a realidade do sobrenatural, você vai entender, irmão, que tem uma miríade ao teu favor. Aleluia. Então muitas vezes a situação quer ofuscar a sua vista quanto àquilo que está acontecendo no reino do Espírito. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos olhar para aquilo que é transitório, mas sim para aquilo que é permanente. Então, querido, o que eu e você estamos vivendo hoje não é o nosso estado final. Paulo entendia tanto isso, amado, que ele declarou um dia: essa leve e momentânea tribulação. E qual era a leve e momentânea tribulação de Paulo? Açoites, perseguições, naufrágio, prisões, apedrejamento. E ele disse: a minha leve e momentânea tribulação produz para mim peso excelente de glória, acima de comparação. Aleluia. Ele declarou: o poder se aperfeiçoa na fraqueza, na incapacidade de produzir os resultados. Sabe, irmão, existem momentos que o diabo pensa: se eu apertar ele, ele vai murchar. Não, se ele apertar você, você vai crescer. Quando o diabo apertou o povo de Israel lá, eles cresciam mais. Lá atrás, lá no passado. Agora pensa comigo, aquele povo não tinha o Espírito Santo dentro. Nem sobre. Aquele povo estava em escravidão. Mas, querido, quanto mais pressionado, mais crescia. Então deixa eu te dizer, o que o diabo prepara muitas vezes contra a sua vida é um tiro que sai pela culatra. O efeito é contrário. Ele pensa: agora acabei com ele. Agora que você se joga em Deus, agora que você ora mais, agora que você lê mais a Bíblia, agora que você congrega mais, agora que você testemunha da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Existe um poder de reação dentro de você. Mas não somente de reação, irmão, de ação. Amém? Então nós não devemos ficar o tempo todo esperando para reagir diante de uma situação. Se antecipa a ela.
se antecipa a ela, se levanta com a palavra que você já tem. E aí quando o diabo vir bater na sua porta, ele vai ver você posicionado na palavra, vai dizer: eu bati na casa errada. Aleluia. Então Deus espera, querido, que eu e você foquemos no nosso alvo, no prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Mas muitas pessoas têm ficado como que amarrado num elástico. Elas dão um passo para frente e, olhando para o seu passado, voltam para trás. Sabe, querido, que você deve deixar as coisas que para trás ficam. Seu passado não é matéria-prima para Deus, é matéria-prima para o diabo. As coisas que aconteceram lá, quem você era. Sabe que se você ficar focado naquilo que você fez, você não se projeta para aquilo que Deus quer que você faça. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos olhar para aquilo que Jesus fez, não para aquilo que o diabo está fazendo. Porque olhando para aquilo que Jesus fez, nos inspiramos. A Bíblia diz: quem crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores do que essas. Então, querido, não olhando para aquilo que o diabo está fazendo, não olhando para aquilo que você fez lá atrás. Se você já resolveu isso em Deus, esquece isso. Segue em frente. Volta para a estrada. Amém? Aleluia. Eu imagino, irmãos, que Paulo sofreu momentos de pressões mentais em que o diabo tentava trazer o passado dele à tona. Mas eu acredito que quando o diabo vinha falar de passado com Paulo, Paulo dizia: Saulo morreu, eu não sou Saulo. Você está falando de um morto. Sabe, querido, o diabo está falando de um morto. Você não é esse que o diabo está falando, você está em Cristo. Você é uma nova criatura. O diabo está mostrando um espelho quebrado para muitas pessoas. Seu espelho não é esse que o diabo está mostrando, seu espelho é esse. Seu espelho é a palavra de Deus. Aleluia. Aqui está o teu propósito. Aqui está o plano de Deus para a sua vida. Mas alguém diz: mas não está escrito na Bíblia que Antônio vai fazer isso, isso ou aquilo. Sabe, querido, quando você compra um equipamento eletrônico, por exemplo, você tem lá no manual de funcionamento todas as especificações daquele aparelho, não é assim? Você tem os detalhes de funcionamento, o que ele pode, o que ele não pode fazer. E aí no final desse manual tem lá o telefone do fabricante. Por quê? Se lendo o manual ficar alguma dúvida, você consulta o fabricante. Você se relaciona com Deus e Ele fala os detalhes. Ainda que você não tenha lá na Bíblia: Antônio vai fazer isso, Antônio vai fazer aquilo, de maneira específica. Mas sabe, querido, se eu e você nos envolvermos com Deus em comunhão, em oração, você estará meditando na palavra e de repente você vai ver o seu nome no lugar do nome de Paulo lá no texto. O que é isso? É a revelação chegando para você. Você vai ler Atos 19:11, por exemplo, e vai ver lá: e Deus pelas mãos de Paulo, não, de Antônio, fará milagres extraordinários. Seu propósito vai saltar das escrituras e vai pegar você. Você se envolve com Deus em comunhão, você se relaciona com Ele, você medita na sua palavra. Querido, o plano de Deus vai se descortinar diante dos seus olhos. Então não vale a pena, querido, gastar tempo com as coisas que ficaram lá atrás. Se projeta para aquelas que estão adiante de você. Paulo disse a Timóteo: combata o bom combate, baseado ou agarrado nas profecias, que de antemão você foi objeto. Combata o bom combate. Agarrado no quê? Em palavras. Eu não combato o bom combate agarrado em sentimentos, porque os sentimentos oscilam. Irmão, nós precisamos combater o bom combate agarrado em algo que não se move.
algo que é permanente, algo que não cai. Deus diz: o meu conselho ficará de pé, e eu vou fazer toda a minha vontade. A Bíblia diz: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então, irmãos, a palavra de Deus é um lugar firme no qual nós podemos nos agarrar. Então nós precisamos nos agarrar na palavra, correr a nossa carreira, combater o bom combate, segurando a palavra. Amém, queridos? Para avançarmos dentro do plano de Deus. Sem dúvida, querido, que nós estamos num cenário onde muitas coisas querem chamar a nossa atenção. A Bíblia diz que existem muitas vozes falando no mundo, e muitas delas, ou todas, têm um significado. Mas existe uma, querido, que não vai te levar para o buraco. Existe uma voz que é confiável. E se nós pararmos para atentar para essa voz, querido, pode ficar certo que Deus vai te levar para o centro da sua vontade. Amém? Então nós precisamos atentar para as palavras que nós já temos. Sabe, eu vejo muitas pessoas no afã de ouvir coisas novas, quando nem praticaram as primeiras. Então nós precisamos considerar aquilo que Deus já tem falado conosco, e praticar aquilo que Ele já tem falado conosco, e nos posicionar naquilo que Ele já tem falado conosco. Por quê? Quando fizermos o primeiro, ou obedecemos o primeiro comando, Deus dá o próximo. Mas se não seguimos nem o primeiro, o próximo não virá. Amém? Então existem instruções de Deus retidas para muitos de nós quanto a uma próxima fase. Por quê? Porque não demos o passo da primeira. Então nós precisamos, querido, caminhar naquelas verdades que Deus já tem falado conosco. Por quê? Se nós fizermos isso, uma porta para a próxima fase vai se abrir. Aleluia. Porque eu não sei se você tem percebido, assim como na natureza existem estações, na nossa vida também. E a Bíblia é bem curiosa, irmãos, porque ela faz comparação entre o homem e os pássaros, por exemplo. A Bíblia diz que até os pássaros do céu conhecem as estações e o tempo da sua arribação. Mas muitas vezes nós não discernimos isso. Então a expectativa de Deus é, querido, que eu e você, assim como os pássaros, tenhamos essa sensibilidade de perceber qual é a próxima estação e vestir a roupa certa para ela. Quando você está percebendo que a estação vai mudar, o que você faz? Você se prepara para a próxima estação, não é assim? O frio está chegando, você deixa para comprar roupa no frio? Não, se você deixar para comprar roupa no frio, os valores estarão lá em cima, não é assim? Então você se antecipa à estação. Deixa eu te dizer, Deus está te antecipando para a próxima estação. Como é que eu vou entrar na minha próxima estação? Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Aleluia. Vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. O que é isso? É preparação, irmãos. Quinta-feira aconteceu algo interessante. Nós estávamos em um culto e nós estávamos percebendo por dentro uma inclinação para orarmos sobre o tempo. Vimos aí que o tempo estava seco, muito tempo sem chover, não é assim? Então alguns irmãos se mobilizaram e um deles especificamente disse: pastor, estava à tarde orando e o Senhor me disse: leve essa instrução para a igreja para orarmos coletivamente sobre o tempo, sobre a chuva. Então, querido, nós oramos, mas antes de orarmos estávamos lembrando, os índios dançam a dança da chuva antes dela cair. Por que nós estamos esperando para dançar depois que está chovendo? Por que nós estamos esperando para colocar a capa de chuva quando está chovendo? Por que nós estamos esperando para comprar o guarda-chuva quando está chovendo? Nós precisamos nos antecipar à estação. Aleluia. Deus está sinalizando mudanças. Deus está apontando para nova estação. Novas estações dentro do teu propósito,
dentro do plano de Deus para a sua vida. E como é que nós vamos interagir com isso? Em fé, irmãos, porque é pela fé que se acessa a graça. A próxima estação não é mérito teu, é graça divina ao teu respeito. Aleluia. O que está reservado para você não foi a força do teu braço que conquistou, foi o favor divino. Mas Deus está dizendo, é necessário fé para entrar nessa graça. Então uma das coisas que os princípios de fé nos ensinam é: não dança depois que choveu, dança antes. Aleluia. Irmão, Paulo estava falando sobre alegria dentro da prisão. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Onde Paulo estava quando ele escreveu isso? Preso. Totalmente oposto à situação que ele estava vivendo. Amém? Você sabia que a alegria na hora do problema deixa o diabo em confusão? Ele está trazendo o lenço para você. Não faça nenhuma relação perigosa aí. Amém? Porque no culto o pessoal chora, o diácono leva o lenço. O diácono é enviado de Deus, amém, irmão? Mas a situação vem e o diabo está esperando, vai chorar, deixa eu dar o lenço para ele, deixa eu abraçar o ombro dele e chorar junto com ele. E falar para ele no ouvido dele, é isso mesmo, se revolta mesmo, chuta o pau da barraca, desiste de tudo, acabou. Mas sabe, irmãos, a Bíblia diz que Deus está se rindo no trono dos seus adversários. E existe um texto em Jó que diz: da assolação te rirás. Aleluia. Então, às vezes nós conversamos sobre essas coisas com as pessoas, e eu sei, quando a pessoa está vivendo uma situação e você traz algo como uma instrução como essa, elas dizem: é porque você não está na minha pele, você não está passando por isso que eu estou passando. Não é você, é fácil falar isso. Mas nós precisamos aprender, irmãos, a nos alegrar não pelo que está acontecendo, mas pelo que já aconteceu. Porque a alegria não está baseada em sentimentos, está baseada em fatos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então a nossa alegria não está baseada naquilo que está acontecendo. A nossa alegria deve se basear naquilo que já aconteceu. Quando? Há mais de 2000 anos atrás. Amém, querido? Então nós temos lastro para a nossa alegria. Não, mas eu não tenho motivo para rir nenhum hoje. Tem. Nós temos. Isaías disse: puxa de dentro das fontes da salvação com alegria. Então nós temos que puxar de dentro, querido. Amém? É como aquele poço que você joga o balde e puxa a corda. Talvez a alegria está bem lá no fundo, mas se você soltar a corda e puxar, pode saber que tem lá. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E quando Jesus fala sobre isso, Jesus diz: o reino de Deus não vem com aparência visível. Pessoas vão dizer: ei, olha o reino de Deus ali, olha o reino de Deus aqui. E Jesus disse: o reino de Deus está em vós. Então, essas coisas já existem, estão em nós, dentro do nosso espírito recriado. E cabe a nós, irmãos, tomarmos uma decisão. Focarmos nas coisas certas. Deixarmos essas distrações, esses outdoors que o diabo tem colocado ao nosso redor para chamar nossa atenção. E começarmos a olhar para aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Amém? E fazendo isso, querido, eu e você vamos avançar dentro dos planos de Deus. Você pode ficar em pé nessa hora?
Diga comigo mais uma vez: ninguém vai me tirar do meu propósito. Ô pastor, mas Sambalat e Tobias estão insistindo. Só para eu dar uma paradinha, só para ver o que está acontecendo lá. Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Diga comigo: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Pastor, está cedo ainda, vai parar de pregar? Vou, porque é hora de dançar. É hora de dançar pela fé, é hora de rir pela fé, é hora de cantar pela fé, é hora de declarar pela fé. Aleluia! Vamos deixar o diabo confuso nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então qual é o teu desafio? Visualiza ele diante de você agora e diz: hahaha. Sabe, querido, eu preciso te dizer algo, porque eu percebo no meu espírito que existem pessoas que pensaram que o plano de Deus pode ser abortado na vida delas por falta financeira. Deus não depende do que você tem na carteira para cumprir o que Ele disse ao teu respeito. Deus não depende do que você tem na conta bancária para te enviar para lugares que Ele quer te enviar. Oh Senhor, mas como eu vou comprar passagem? É com Deus, não é com você. Oh Senhor, como vai ser com passaporte? Não é com você, é com Deus. O Deus que dá a visão traz a provisão. Aleluia. Sabe, irmãos, o que significa? Aquele que opera em nós tanto o querer como efetuar. O Deus que desperta o desejo trabalha para realizá-lo. É um sonho que Deus traz para o seu coração, e Deus vai promover as conexões. Sabe, querido, tem pessoas que vão ser o elo de ligação entre você e o teu futuro. Aleluia. Tem pessoas que são o elo de ligação entre você e o seu futuro. Meu Deus. Deixa eu ler um negócio aqui para você. Salmos 91. É um salmo bem conhecido por nós, mas no final do salmo, Deus diz algo através da boca de Davi. Veja, Davi começa ministrando ao Senhor, e quando ele termina, é Deus ministrando ele, pela boca dele mesmo. Se prepara para Deus falar com você através da sua própria boca. Ministra ao Senhor em alegria, ministra ao Senhor em fé. Você vai ver Deus usando a sua boca para falar para você mesmo. Davi começa a dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Direi do meu Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Lembra que esse homem vivia pressionado pelos inimigos. Sempre tinha inimigos perseguindo, querendo combater, querendo batalhar com ele. E ele está dizendo: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confio. E ele está, nesse momento, expressando a sua confiança em Deus, invocando o nome do Senhor. E aí no final do salmo, Deus começa a falar através da boca dele para ele mesmo e diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Veja,
O Senhor disse: Ele vai me invocar, eu estarei com Ele. Primeira coisa que Deus quer te lembrar: Ele está com você nessa situação. Quem olhava de fora podia pensar: Deus não está com Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles foram lançados no fogo. Mas Deus disse: se você for lançar no fogo, chama alguma arderá em ti. Se lançado nas águas, elas não te submergirão. Então o que Deus está dizendo antes de tudo: me invoca, e sabe o que vai acontecer? Primeira coisa que você deve saber: eu vou estar com você. Segunda coisa: eu vou retirar você dessa situação. E terceira: minha glória vai resplandecer, e todos saberão que fui eu que fiz por você. Aleluia. Então o que eu estou vendo por dentro? Atos de fé. Aleluia. Atos de fé que estão liberando intervenções divinas. Uma gargalhada em fé pode destravar o teu destino. Uou! Uma dançada pelo Espírito pode destravar o teu futuro. Aleluia. Uma corridinha pode fazer você atravessar a fronteira de nações. Quando esses sinais te sucederem, faça o que a ocasião te pedir. O que a unção está pedindo para você fazer? O que é que a unção está pedindo para você fazer? Aleluia. Aleluia. Essa música é para dançar. Intensifica isso. Dançando. Aleluia. Eu estou sentindo o cheiro de próxima fase. Eu estou sentindo o cheiro de nova temporada.